Olá, 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 olá. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tô aqui passando rapidinho. Acabei esquecendo de colocar o, o tema da nossa live, né? Mas eu vou colocar agora. Aqui. Suicídio. Hoje eu tenho duas convidadas especiais. A minha cara colega Márcia Tonquiel e a Carla Hipner. Ambas de cidades diferentes, nós estamos em 3 cidades diferentes, mas hoje com essa era digital, ela vai estar entrando. E eu vou colocar, enquanto isso, eu vou colocar o tema. Peraí, Oi, tudo bem? tudo bem? Certinho? Você? Tudo certo. Bom, eu ainda não achei aqui a suicídio. Estou colocando o tema. Por quê? Oi, vovô. Como é que eu... por que atualmente, né, esse tema, isso anda acontecendo assim tão fortemente? Apesar de a gente quase não ficar sabendo, mas é um tema que, na verdade, sempre existiu, né? Suicídio. Eu vou colocar aqui, depois eu vou... deixa eu colocar, fixar na tela. Já já eu quero apresentar a Márcia aqui para vocês, mas deixa eu só mandar um convite agora para Carla. Eu já mandei, deixa eu ver antes, mas... Aqui, Carla. Tá, vamos ver então. Então, cá estamos. Essa é a Márcia. Márcia, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público em geral. Eu estou na cidade de Toledo. E você pode se apresentar. Meu nome é Márcia Santina Tonquiel, eu sou terapeuta, eu moro em Cascavel. É uma chuva aqui agora, nesse momento. Pois é, deu Dá uma aqui também. saída aí na internet, é por causa da chuva. Uhum. Eu também pensei, dar um pancadão aqui. Também, assim, graças a Deus. Oi, chegou a Carla. Nossa E colega aí, Carla né? é, está na cidade de... Bom, a Carla mesma vai se apresentar. Gratidão por todos que já estão aqui. Já vamos falar. Falar, Carla. Seja bem-vinda. Oi, obrigada, Roseli, pelo convite. Oi, Márcia, tudo bem? Então, eu estou na cidade de Sertãozinho, que é do lado de Ribeirão Preto. Legal, ótimo. Então, por que eu resolvi fazer essa live? Primeiro, porque a gente tem, assim, na nossa área, todo profissional sempre precisa estar se lapidando, melhorando, ampliando conhecimentos, né? E com certeza nós somos, tanto eu quanto a Márcia e a Carla, a gente já está nessa área há alguns anos, cada uma no seu jeito. E em alguns treinamentos a gente se encontrou. E em 2019, inclusive, nós trabalhamos por 9 meses juntos, mesmo com pandemia, depois, no final, enfim, foi assim, bom, pelo menos 9 encontros com altas emoções, não é? E esse tema, suicídio, ele como eu até brinquei, dificilmente você vai ouvir alguém falar assim, olha, eu quero fazer terapia porque eu estou pensando em me suicidar. Desculpa a brincadeira, mas porque é assim, né? Mas, infelizmente, a gente percebe esse tema muito presente nos tempos atuais, só que, lógico, a gente também, quem tem um pouco de experiência de vida, sabe que esse tema vem ao longo da história fazendo parte
né? Na história de todas as famílias. Uma vez até tinha meu Deus, era assim uma sátira até, que um alemão, eu sou da origem alemã, descendência alemã, mas que os alemães não podiam ver nada, ninguém criticar, que ele já ia lá e se... Desculpa falar, mas falaram assim, o alemão não pode ver ninguém criticando que já vai lá e se enforcar. Me perdoe falando assim, mas eu me lembro, há mais de 25 anos, uns 25 anos, pelo menos atrás, eu li um livro chamado O Poder do Toque. Esse livro, ele contava do poder do toque, o quanto é importante as pessoas, o ser da espécie humana, sentir a pele, sentir o toque, sentir-se olhado e tudo mais. E lá falava das raças, dos alemães, italianos, todas as origens, mas, e assim, quais são as origens que mais têm dificuldade de expressar afeto, de expressar tudo mais. E também se falava, lá nesse livro falava, das raças que mais tinha índice de suicídio. Na época, primeiro era a Alemanha, depois passou para o Japão, e hoje, atualmente, hoje não é mais essas, se não me engano, a Dinamarca. Eu sei que hoje, atualmente, não é mais bem assim. Mas nós não estamos aqui para falar diretamente do suicídio em si. Mas o que leva, qual é a linguagem oculta, o que leva a ter esse tipo de pensamentos e sentimentos. Antes de continuar, quero agradecer aqui, deixa eu ver aqui, a Carol, deixa eu ver, Angeli, eu acho que bom, a Georgia Fernandes, Adriane e Ninini. Enfim, gratidão por todos que estão presentes aqui e para quem ainda vai assistir essa live depois, gratidão desde já. Então, já quero deixá-las falar, estou falando muito, mas só para assim, dar uma ênfase que a gente percebeu, que a gente vem percebendo muito, vida ideal versus vida real. Né? Isso é uma das nuances, uma das dinâmicas. Já as meninas vão falar mais sobre tudo isso. Infelizmente, nós estamos numa era já há muito tempo de viver muito de aparências de redes sociais, as pessoas, os mais jovens, principalmente, muita ilusão com o que aparece nas redes sociais. E então a autocobrança, a autopunição, porque eu não tenho a vida ideal do jeito, eu não tenho o casamento perfeito, eu não tenho o relacionamento perfeito, eu não posso fazer viagens, porque a minha vida é assim. Então, um sentimento de culpa, de frustração e rancor e tudo mais. Enfim, essa é uma das nuances, uma das dinâmicas que está vinculado a tudo isso que a gente vai estar falando agora. Enfim, Márcia e Carla, o que vocês querem colocar? Mais outras dinâmicas assim que vocês veem aqui de tudo isso? Márcia. Então, eu vejo muito que as pessoas elas comparam os bastidores, né, da vida delas com o palco da vida dos outros. Isso é um agravante muito grande. Outra coisa que pega muito, assim, eu tenho atendido bastante pessoas dessa forma, ela deixa de viver a vida dela para viver a do outro. Então, isso acontece muito de mães com filhos, de filhos com os pais também, que querem fazer tudo do gosto dos pais, depois ficam frustrados. Então, você automaticamente ele passa a viver a vida do outro e a dele fica de fora, né? Ele começa a perder energia e, de repente, ele fala, não adianta mais viver dessa forma, porque realmente ele não
está vivendo a vida dele. Ele está vivendo do outro. Então, de verdade, lá no fundo chega a essa situação de dizer, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui para viver a vida do outro, né? É isso que demora ter consciência de que eu estou vivendo a vida do outro. Infelizmente, precisa apanhar muito. Infelizmente, a maioria das vezes eu falo isso por experiência própria. Por isso que eu estou falando. Tipo assim, sempre a necessidade de aprovação, uma dinâmica de necessidade de aprovação faz a pessoa se sujeitar a viver a vida do outro, que é um cônjuge, a mãe, o pai, filho e tudo mais. Pode complementar, desculpa aí, mas isso já vem lá da infância, né? Essa necessidade de aprovação, lá na criança. Então, o que acontece? Daí, vamos usar um exemplo. A mulher arruma um namorado. Ela tira o foco da vida dela e coloca no namorado. Aí, relacionamento não é eterno, certo? Então, vai, o namorado larga dela, o que ela faz? Fica sem energia e quer se matar. Então, ele tirou a vida dela. Muitas vezes pensa, né? Pensa e fica muito desnorteada, muito, né? Agora, eu pergunto para você, quem nunca pensou? Quem nunca pensou? Quem nunca pensou? E por isso nós temos que ter um amor especial. Outra coisa que eu vejo é que é muito excluído esse assunto do suicídio, ninguém fala. É muito difícil alguém falar. Até quando eu comentei esse assunto para a Carla falou é um assunto pesado. Né, Carlinha? É verdade. É pesado, mas aí eu pergunto também, quem não tem na família, no histórico familiar, histórias de suicídio, né? Para trás e ainda, infelizmente, nos tempos atuais. Infelizmente, isso aqui, lógico, é um assunto, é verdade, como eu falei no começo. Ninguém, nós somos terapeutas, ninguém chega pra gente, olha, eu quero fazer terapia porque eu tô pensando em... Né? Ninguém fala isso. Porém, o que passa por dentro? Né? O que tem Carla, nada. Pode falar, desculpa. O que você tem? A Márcia vai terminar, finalizar? Não, pode dar continuidade aí, nós vamos conversando. Então, eu gosto de falar sempre, assim, a forma que eu me apresento nas minhas terapias é reescrevendo uma nova história. Porque é assim que eu vejo a minha vida pós-terapia, tá? E antes da terapia. Então, realmente, tudo iniciou numa situação do meu filho, tá? Gabriel, que tinha transtorno opositor desafio. E que com o olhar, tá, das terapias, a gente entendeu que eu estava vivendo a vida dele, a minha vida era o Gabriel. Então, logo na primeira vez eu fui constelar, eu não buscava por mim, mas eu fui buscar pelo meu filho. E a maioria das pessoas que eu atendo é assim, a mãe não busca, ou o pai não busca por ele, busca pelo filho. Aí veio a primeira caceteada que eu levei. Abriu-se o campo, qual era o problema? Eu tinha excluído mãe, eu tinha excluído pai, e toda uma questão de exclusão. E aí, trata Gabriel, vai tratando, então constelamos, e aí foi reconectando ele com a vida, né? E eu também com a minha vida, né? Claro, a maior reconexão. Quanto mais eu me reconectava com a minha vida, mais eu percebia que o Gabriel ia se liberando. E agora, por último, a Márcia tratou ele. Nem foi o último tratamento, né? Eu acho que foi um dos primeiros, foi o primeiro que a Márcia fez. Que ela falou, Carla, há 33 vidas ele vinha se suicidando. E ele estava com a tela búdica dele aberta. Daí na hora foi um choque para mim.
E, de fato, depois do tratamento, várias vezes ele veio me falar desse desejo que ele tinha. Mãe, eu vou ficar mais 2 anos aqui e eu vou me matar. E eu falava, gente, Gabriel, meu Deus do céu, o que é isso? Isso me assustava como mãe, e apesar de todas as liberações que a gente já tinha feito. E aí agora, por último, a Márcia tratou novamente, foi mais uma sessão, e hoje ele está iniciando no primeiro trabalho dele, mega feliz, e com projetos para a vida dele, assim, muito legal. Porém, teve essa percepção e esse olhar, e eu estou incluída no mundo das terapias, mas nem todo mundo tá, nem todo mundo tem esse olhar. Né? Eu estava vendo uma reportagem, quando a Márcia me falou desse tema, eu fui ver uma reportagem de uma psicóloga que tinha 2 faculdades que recentemente se matou e que foi tema ali do programa ali da Rede Globo. E aí eu falei, gente, a mãe veio falar em público que a filha falou que ia fazer isso, que a vida dela tinha acabado, mas que ela não ligou que isso seria realmente verdade. E a gente não tem consciência. Realmente é algo do inconsciente. Então, assim, é muito importante a gente estar atento a esses sinais. Mãe, vou me matar. Ah, a gente acha que é só uma birra de adolescente. Não. Às vezes, você precisa dar atenção e olhar para isso, né? Que, no caso, a gente tem o curso de reprogramação biológica também, né, Roseli? O que é o suicídio, né, na reprogramação? É conflito nos 2 hemisférios, pai e mãe. Então, quem assim... eu agrado, que eu faço para me sentir bem? Eu não sei quem eu agrado. A bipolaridade, por aí vai. E daí a gente percebe, o Gabriel, na verdade, era o filho que mais amor tinha pelo sistema, se colocou a serviço do pai e da mãe, e estava carregando as nossas dores. Então, você vê que louco que é isso? Então, essas pessoas que têm essa vulnerabilidade, elas estão se colocando a serviço por um amor maior. Elas se colocam no lugar dos excluídos, como a Márcia mesmo falou, e aí ela tem mais propriedade para falar disso, que esse tema é muito excluído. Então, são os excluídos. E aí, o que é, por exemplo, o transtorno opositor desafio? Ninguém quer na escola, ninguém quer na família, ninguém quer uma criança difícil. Então, já começa na primeira infância a exclusão, entende? E aí vem nisso que a Márcia tem mais propriedade em falar, e de um período que vem se fazendo exclusões há muito mais tempo. Então, assim, é muito importante, no meu ponto de vista, estar olhando através das terapias para que se cure isso e se fique livre, né? Para que a pessoa possa se conectar com a vida. Eu ia perguntar qual a idade do Gabriel, que época que ele estava com essa... Que idade ele tinha e que idade que ele está hoje? Você começou? Tá, ele foi diagnosticado por uma neurologista maravilhosa aí de Cascavel, que é a Marta Clivati, com 2 anos. Então, muito pequenininho, tá? Com 8 anos eu fui em tudo que é médico. Padre exorcista, pastor exorcista. Eu não sabia mais o que fazer. Neurologista, psicólogo, eu pagava, porque tinha uns que não era pelo plano, eu ia lá e pagava. Nada surtia resultado. E aí, com 8 anos, eu iniciei nas terapias. Constelação. 8 anos, ele tinha 8 anos. Isso que ele não era, por exemplo, assim, provavelmente ele não era. Hoje ele está com quanto? Hoje ele está com 18. 10 anos. Faz lá. Tá, mas, por exemplo, assim, naquela época, provavelmente ele não era uma criança que era viciada em internet. Talvez tinha internet, mas não tanto quanto hoje, né? Não. Porque, assim, ontem mesmo, eu e a Márcia conversando um pouquinho, é que a gente, às vezes, faz um bate-papo só para os casos que a gente pega, que aparecem e tal, que tem muita mulher, tanto mulher casada quanto menina mais jovem, muito brigando por causa da aparência física, porque não pode isso, não pode aquilo, não é assim ou não é assado. Aliás, o que é um nicho de mercado que rende muito atualmente é a questão da aparência física, obesidade, mundo fitness.
E daí, isso atualmente. Porém, eu me lembrei que eu, olha só, há, há 30 anos atrás, pelo menos, não tinha, na internet, era uma coisa assim, ela entrou, né? Mas eu me lembro que eu comprava a revista Saúde, a revista Boa Forma. Aí eu olhava aquelas mulheres lá, nossa senhora, era tudo perfeito. Isso que já existia Photoshop, mas eu não conseguia ver dessa forma. E eu era fotógrafa na época, eu fazia Photoshop, mas não conseguia. Nossa, eram aquelas mulheres perfeitas. Isso que eu nunca fui uma pessoa obesa. Graças a Deus, assim, não tenho conflito com isso. Porém, era uma das coisas que torturava. Então, aquilo que eu estava falando, o que hoje ainda acontece, na época, a revista Boa Forma, eu fiz assinatura, mas eu, na época, sem ter conhecimento nenhum de terapias, eu cheguei chegou uma hora que eu falei, peraí, eu parei de fazer assinatura porque eu vi a tortura que isso virou na minha vida, porque eu não conseguia aquela beleza, aquela formosura, aquela perfeição, e isso pairava, lógico, entre outras coisas, mas pairava esses sentimentos de muita frustração e tipo assim, sempre fazendo para agradar, para ser perfeita, para ser a menina obediente, a mãe e a esposa perfeita, e nem sempre funcionava. Então, isso é uma das dinâmicas muito fortes. No caso, por exemplo, o que a gente vê, que eu vejo assim, é que nos jogos de internet, tantas coisas na internet, é muito fácil ir lá naquele botãozinho, não gostei, vou lá, delete, excluir, né? Não gostei, pronto, troca, não gostou, é fácil de excluir. Isso é a vida ideal, né? Agora, na vida real, outra coisa, no jogo, no computador, na internet, as coisas são rápidas. Na vida real, não funciona assim. Né? Então, é muita frustração. No mundo digital, as coisas são muito rápidas. E os jovens, as crianças da era cristal, crianças que nasceram depois de 2012. Desculpe para quem talvez não entenda essa linguagem, mas nós vamos explicar um pouquinho mais. Essas crianças são mais aceleradas. E o mundo real, aqui no planeta Terra, ainda é um pouco mais lento as coisas. Aí dá esses conflitos. E aí, como saber administrar? E outra, como a Carla estava falando, até os pais e as pessoas ao redor que convivem com essa criança hiper mega agitada, até se darem conta de que essa criança, este ser que é diferenciado, eu tenho na minha família também, que ele está a serviço. Que é isso? Como assim? Quem não entende da linguagem sistêmica, o que é estar a serviço do sistema? Aqueles, como diz um colega nosso, os pavirados da família, é os que mais estão a serviço do sistema. E que geralmente são os mais excluídos, os mais julgados, os mais criticados. Mas quando a gente para observar direito, são os que mais estão querendo mostrar algo. E aí, como os normais não entendem isso, aí gera todo sofrimento sem fim. Exatamente. Pode complementar, Márcia. Pois é. É que é muito difícil, né, Roseli, Carla? Muito. A mãe, o filho, ele tá cutucando. Eu sempre falo para os meus clientes, você quer curar a sua vida, veja o que o teu filho tá te cutucando. Ele é o maior curador seu. Ele vai cutucar por tudo que é lado. Então, se você parar com amor, com atenção e perceber,
onde é que ele está cutucando, qual é a ferida que ele está cutucando. Então, é esse serviço que ele está fazendo, né? Está cutucando aquilo ali que precisa ser olhado, ser curado na mãe, no pai, no sistema, na linha reencarnacional, no espírito, na alma. Então, é só você prestar atenção no filho que você... O problema é que a mãe, ela fica cega, porque ela está mergulhada, os pais, né? Eles estão mergulhados na dor. Então, o certo seria, ok, vai lá pelo filho, mas abre o coração de entender que você também faz parte desse problema ali, né? Todo mundo vê a doença como um problema, mas ela sempre está a serviço. Exatamente. Então, esse problema está mostrando para você que você precisa evoluir, você precisa se tornar melhor. Evoluir é se tornar melhor, né? Aí vira aquele auê. A mãe não quer ver, o pai não quer ver, ninguém quer ver, daí leva no médico, vamos dar um remédio. Ok, eu sou super a favor do remédio quando necessário, porque a gente... Existe tudo porque se faz necessário, né? Deus não criou coisas assim, aleatórias. Deus criou o que se faz necessário. Então, quando não tem outro jeito, dá remédio. Mas vai atrás de consertar esse negócio, de olhar para a dor com amor, com dedicação, abrir, baixar um pouquinho o seu ego e entender que você também tem dores, sabe? Olhar para dentro de si, entender que você pode olhar isso com amor, e se curando. Imagine só como seria um filho suicida para você, né? Na menor indicação, vai atrás, corre atrás. O teu filho, ele não está falando mentira, ele está falando o que ele tá implorando quando ele fala que a minha vida acabou, né? É uma situação em que ele não aguenta mais. Então, talvez ele não tenha coragem de ir atrás. Talvez seja os pais mesmo que tem que ir, sabe? E tirar ele dessa situação, porque o suicídio ele é muito excluído há muito tempo e futuramente vai aumentar muito. Então, por isso que eu até sugeri esse tema, porque eu andei olhando umas coisas do Divaldo Franco, ele tem mencionado que 2025 vai ser o ápice do suicídio. E por quê? Porque está tendo muito conflito, muita contradição da vida real versus vida ideal, né? É muita frustração, Nossa, não sei se foi o ano passado, o ano retrasado, que teve um aluno da FAG que nem daria, acho que para falar isso, né? Mas pegou e se jogou lá por causa de um motivo meio, digamos que, querendo agradar os pais, né? Então, nossa, para você olhar de fora, parece uma coisa tão banal, mas o suicida é muito profundo para ele. Para ele, a dor é muito grande. Então, quem olha de fora, não julgar, ir lá e abrir o coração para a pessoa, sabe? Acolher, nós temos que acolher os suicidas para que isso diminua lá na frente. Acho que agora eu falei demais. Passa a bola aí. Não, Carla. Eu quero complementar o que a Márcia falou, lembrando que tem um livro de Bert Helling, que é No Centro Sentimos Leveza, que ele relata também uma situação em que uma mãe não consegue deixar a filha na escola. E aí eu lembrei
assim, eu lembrei de um fato que também aconteceu quando eu fui aí para Cascavel esses dias, né? Levar minha filha e fazer uns atendimentos, que o meu bebê é super adaptável com as pessoas aqui. Mas quando eu cheguei em Cascavel, ele não podia me perder de vista. Não podia me perder de vista. E aí eu lembrei dessa história de Bert, que ele conta que uma mãe queria deixar a filha na escola e não conseguia. Então ele abriu o campo e colocou essa situação. E o que acontece? A mãe queria se matar. Então ela deixava a criança na escola, a criança não queria ficar de jeito nenhum, porque sabia, estava sentindo que a mãe talvez não voltaria. Então, assim, muitas vezes esse suicídio é demonstrado dessa forma, pelas crianças que têm essa sensibilidade ainda do hemisfério direito, tá, né, porque ainda não tem o julgamento, o esquerdo maduro, então elas são hiper mega sensíveis e sentem muito. Então, às vezes, uma criança que está chorando demais, ela está sentindo que o pai não está muito bem, que a mãe não está muito bem, que algo pode estar para acontecer, e aí é muito importante também fazer a cura disso, né? E, de fato, a mãe lá nesse campo, ela queria se matar. Então, assim, ela estava olhando para a morte. E essa morte, esse suicídio, ele é consciente e inconsciente. Porque nós nos matamos também quando atraímos situações que vão fazer nós adoecer e acabar morrendo. Então, assim, nem sempre essa morte é aquela que eu vou lá e me suicido a nível, né, vou lá, me enforco, me mato. Às vezes eu estou fazendo algo que está me prejudicando, eu tenho essa consciência, mas eu continuo fazendo. E aquilo vai me matar, de uma hora ou outra vai me matar. Então, esse suicídio também pode ser visto dessa forma, né? E também pode ser olhado e curado através das terapias. Com certeza. Me fez lembrar, também você falando, eu participei de um treinamento há uns anos atrás, de várias semanas consecutivas, de pedagogia sistêmica. Pedagogia, né? Então, existe também a constelação familiar, tem a pedagogia, tem a parte de direito sistêmico. E na pedagogia, eu fiquei assim, muito impressionada, porque os participantes eram 30 e poucas pessoas, mas era a maioria mulheres. Por quê? Porque são pais e professores, mas quem são os maiores educadores? A maior parte das vezes são mulheres, né? E eu fiquei impressionada. Eu ficava assim, muito chocada com o que se mostrava dentro porque foram muitas semanas de treinamento. Por que se criou a pedagogia sistêmica? Porque muitas vezes, a maior parte das vezes, quando uma criança é problemática na escola, que ela não quer ficar na escola, que ela não pode, às vezes, contratar os melhores professores, ser a melhor escola da região, particular e tal, e não entende por que essa criança não vai bem, ou principalmente quando não quer ficar na escola, ou toda hora chamando muita atenção, dando muito problema na escola. Sempre tem dinâmicas de que os pais, alguma coisa em casa não está bem. Então, a criança, ela fica, porque ela ama os pais, ela depende desses deuses para ela sobreviver. Daí, como é que eu vou ficar bem lá, num outro local, se lá em casa, alguma coisa, o circo está pegando fogo? Eu não vou ficar bem. Então, meu Deus, é tanto problema. Então, primeiro, a pedagogia sistêmica trata os professores, o núcleo acadêmico, né? E assim, a parte dos professores, as professoras precisam ter consciência também de que elas não estão lidando somente com a criança que está ali na frente dela, e sim, junto com cada criança tem todo um histórico familiar dela. Então, quais as dores que ficam camufladas por trás de maus comportamentos, não é? Isso é muito comum, é fato. E um outro detalhe ainda, o quanto o suicida, hoje em dia não mais tanto, mas eu me lembro, quando eu era criança, que os suicidas eram sepultados, inclusive, fora do cemitério. Não podia sepultar porque até isso era excluído. Porém, nem até a missa não podia, né, Rose?
Sim, O padre não rezava missa para os suicidas. Sim, era muito vergonhoso. Ainda você não quer complementar nessa parte aí que não aparece na mídia? Então, ainda né? Porque se mata muita gente e ninguém sabe. Porque as pessoas têm vergonha, eles escondem tudo isso. As mães escondem, todo mundo esconde. Ainda é muito excluído. E tudo que se exclui se faz presente. Exatamente. Então o mundo tem que começar a olhar de uma forma diferente para o suicida. Porque ele não está brincando. Ele só está cheio de dor. Imagine que enterrar um suicida só porque ele é suicida, ele também é um ser, né? Ele também é uma pessoa, igual você. A diferença é muito fácil julgar, falar que ela é uma pessoa. Eu escutava que o suicida era fraco, uma pessoa fraca, né? Isso era o que a gente escutava. Porém, só complementando já uma das coisas, lógico que nós somos suspeitos por estar falando isso, mas a constelação grupal é uma das formas de acalentar essas dores da alma. Porque é muita dor. Eu sei porque eu já tive, como você falou, quem nunca, né? Depende da história que você está passando, o que está acontecendo, é a coisa mais terrível você se sentir a pior pessoa do mundo que merece, eu mereço me matar, eu não mereço estar viva. Isso é um sentimento terrível, terrível. E é um momento que mais a pessoa precisa de ajuda. Que precisa, talvez não chegar direto, você está querendo, né? Mas sim acalentar as dores da alma. Não precisa nem chegar falando, mas quando você participa num grupo, é uma das coisas mais acalentadoras. Você vê as histórias de cada ser humano, que não existe um ser humano perfeito. Porque o que mais parece nos julgamentos que a gente escuta o tempo todo, e a gente também julga, julgamento é porque tem que ser perfeito, tem que ser perfeito aquilo. Assim, não existe um ser humano perfeito. Até uma outra colocação, olha só. Essa é meio forte que eu vou colocar. Que eu levei um choque há pouco tempo atrás. Eu estava fazendo uma terapia lá, daí o terapeuta me perguntou assim, em que lugar da Bíblia cita ou mostra a família perfeita? Você tem na Bíblia uma família perfeita? Eu fiquei pensando, mas Jesus Cristo, mas tá, mas cadê? Também não foi. Não estou aqui, né? Mas assim, né? O que é a família perfeita? Ai, a mulher, o casal lindo, maravilhoso, casa, e daí depois tem filho, tudo lindo e viveram felizes para sempre. Tá. A vida real não é assim. Então, eu falei, nossa, verdade, nem a Bíblia não tem a família perfeita. Lógico que nós queremos a família ideal. Mas a vida real é diferente. Então, tudo isso são conflitos que ficam permeando nos nossos pensamentos e sentimentos de imperfeição, e daí o autoflagelo, o sentimento de culpa e frustração por, né? Porque não é perfeito. Gratidão, olha, Halper é uma colega terapeuta também. A Beth Zimmer, lá da Bahia, minha prima, está aqui, gratidão. Deia Dica. Enfim, todas as pessoas que estão aí, gratidão pela presença. Tá, pode falar, Márcia. Tá quase dando o nosso horário ou não? Eu até não olhei direito, mas nós também já vamos fechar, sempre porque eu não quero deixar essa live muito longa. Mas nós vamos fazer mais lives, mais vezes, onde a gente vai estar debatendo e principalmente deixando, primeiro, convidando. Olha só, são 3 profissionais em 3 cidades diferentes.
com muitos recursos disponíveis, muitas formações de todas as espécies, né? Constelação, reprogramação, nova medicina germânica, linguagem corporal rachiana, a Márcia e a Carla têm mais outras formações. Então, existem recursos disponíveis para quem precisa, para quem quer realmente. Complementa, Márcia. Mas o maior recurso é a nossa história, a nossa vida. Assim, exatamente. Tudo que a gente aprendeu, passou, sofreu, resolveu, então a gente sabe que tem recurso. Eu olho para trás, nossa, vermelha meu rosto de vergonha de como eu era. Não, Como eu era e como eu sou hoje. Você busca. É sério. Eu fico com vergonha de mim. Não, ixi, eu então. É uma transformação assim do tamanho do universo. E nós viemos aqui para se transformar, né? Não foi para ficar de braço cruzado e dizer eu sou assim e eu vou morrer assim e eu não me dobre, não olho nem para o lado. Não, a gente veio aqui para mudar mesmo, se transformar mesmo, porque senão qual é o sentido de reencarnar, né? Qual é o sentido de nascer, né? Né, Carlinha? Fala aí um pouquinho. Então, para mim, assim, a lição que fica, né, desse tema é a reconexão que precisamos ter com o amor, o olhar amoroso para todas as situações e principalmente para essas crianças difíceis ou que já vem apresentando sinais desde a infância, ou seja, que iniciou ali na adolescência, ou seja, o esposo que de repente está passando por algum problema. É um olhar amoroso, de coração aberto, entendendo que se o outro está passando por uma dificuldade, nós que estamos do lado, podemos ajudar sim. Um dia, por conta do conhecimento que a gente adquire ali nos cursos de constelação, eu falei, Márcia, tem uma pessoa que está com uma depressão muito profunda e a esposa quer constelar ele porque ele quer se matar. E ele está muito doente, só que a gente entende lá na constelação que a gente não pode fazer pelo outro a constelação, é o outro que tem que vir e constelar. E fica uma coisa muito linda que eu aprendi ali com a Márcia, foi que ela falou para mim, Carla, uma pessoa que quer se matar, ele já não está no domínio da própria vida. Então, ele precisa da ajuda de alguém que está do lado, para esse olhar amoroso, para que ele tenha força, para daí sim, quando ele estiver bem, buscar. Desde que o olhar da esposa seja um olhar de um amor maior, não de ego, entende? Ela pode olhar sim. E aí eu tive essa lição da conexão que a gente tem com o amor. Sim, porque hoje eu me encho de orgulho. Imagina, um menino que lá com 8 anos, os professores falavam que o C com 11, um bandido drogado. E hoje ele tá ali no primeiro emprego, nunca saiu, nunca se envolveu com droga, nunca bebeu, nunca nada. Com 18 anos, só me deu orgulho até agora. Eu falo, não, esse amor é verdadeiro. E eu sabia que eu estava numa missão. Eu não sabia que eu era terapeuta, mas eu sabia quando ele veio para mim que Deus falou, você tem capacidade de olhar para essa criança. Então é isso que eu falo para todas as mães e a todas as pessoas que passam também do outro lado, olhando para essas crianças difíceis, para essas pessoas que estão com problema. Se você está ali é porque você tem capacidade de ajudar. Então, acredita e vai atrás. Corre atrás, tenta ajudar, porque vale a pena. Né? Hoje o pai dele me ligou cheio de orgulho, tal, e foi um momento mágico entre a gente. Então, assim, vale a pena, sempre vale a pena esse olhar amoroso. Eu assim, só para fazer então o fechamento, lógico que a vida de todos nós, ela é cheia de desafios, cheia de situações
às vezes parecem até impossíveis de serem superadas, dependendo da situação, né? Dependendo do que a pessoa está sentindo, acha que vai morrer, que não vai dar conta, e, enfim. Só que o que é o mais interessante que que eu mais amo nessa linguagem toda desde 2010, que eu conheci toda... eu até buscava terapias antes, mas não da forma que daí, depois de tanta paulada, tijolada que eu levei, eu fui buscar para mim. Mas assim, é ver e sentir, vivenciar ao vivo e cores esse amor, essa reconexão com o amor. Ontem eu vi uma frase da Madre Teresa de Calcutá que dizia assim: as pessoas amorosas merecem o nosso amor e as pessoas maldosas são as que mais precisam do nosso amor. As pessoas más, né? Ou então, não precisa ser a pessoa má, mas a pessoa que está amargurada, que está desnorteada, que está depressiva. Eu também vejo, por exemplo, assim, que o Harry falava que a pessoa que tem que procurar ajuda, sim. Mas se eu, por exemplo, se eu sou uma esposa ou sou namorada, e eu convivo, tenho um sentimento profundo por essa pessoa, eu não tenho como fazer por ela, né? Pelo cônjuge. Mas eu tenho como ajudar alguma coisa, porque ele faz parte do meu sistema. A pergunta é, o que eu preciso aprender com essa pessoa que está também passando, se é meu cônjuge que está assim, o que eu posso fazer? Por que isso está na minha vida? O que eu preciso aprender? De repente eu preciso aprender a dar mais amor, a acolher melhor. Então, a linguagem sistêmica, as terapias, elas estão aí para poder nos reconectarmos com o nosso potencial pleno. Que quando nós estamos doentes de alguma forma, é porque nós estamos desconectados da força maior, da força criadora de tudo que é. Então, eu deixo aí o convite e cada uma de vocês vão falar seu endereço. Depois eu vou deixar escrito na descrição. Então, se alguém precisar de alguma ajuda, algum esclarecimento a mais, alguma dúvida, eu vou deixar na descrição o endereço eletrônico das duas minhas colegas aqui, a Márcia e a Carla. E a gente está a serviço do bem maior, que é o quê? A vida na sua plenitude, que é honrar a vida, que isso é uma lei divina. Enquanto nós estamos doentes, ou então com pensamentos suicidas, é o contrário do que deveria ser, do que seria o honrar a vida, né? Então, a gente deixa o convite. Hoje a gente tem a tecnologia ajudando mais, nem sempre precisa, se você não tem condições de se deslocar pessoalmente, presencialmente, pode participar de grupos online. Hoje à noite mesmo, às 19h30, se não me engano, a Carla também tem constelação online hoje à noite, né? Se não me engano. Temos, então, grupos online, você pode participar de onde você estiver. Tendo internet, você está primeiro. Você não precisa... você está fazendo a constelação, mas só de você estar participando, você está ajudando e sendo ajudado. Eu sempre brinco, cada constelação que a gente participa, você está levando um pacote, um combo de remédios para a sua vida. Né? E só de participar, você sempre tem muitos insights, muita coisa. Então, pode deixar seus palavras finais, meninas. Quer deixar o convite? Não, eu quero agradecer o convite, Roseli. É um prazer estar aqui com você e com a Márcia. Duas pessoas que eu admiro demais, que me inspiram e que eu sou muito grata, né? Primeiro a você que foi a minha prof de constelação, que me deu essa oportunidade e eu me conectei realmente com a minha centelha divina. Então, eu sou extremamente grata a você. E a Márcia, que ela fez um trabalho comigo tão legal, a nossa amizade, ela contribuiu de uma forma com a minha vida, assim, dando continuidade a tudo que eu já vinha aprendendo, essa reconexão com amor, com curas, enfim, fez toda a diferença na minha vida.
Então, eu agradeço pelo convite, Idem. porque para mim é uma honra estar aqui com vocês. Idem a Carla. Também estou muito grata, obrigada pelo convite. É a minha primeira live. Ah, é? Parabéns, olha, eu só falei, não acredito. Viu que não foi sete cabeças, né? É a primeira de muitas que nós vamos fazer. Por quê? Porque eu estou participando de um programa pelo terceiro ano consecutivo, e que a nossa é uma tarefa. Só que isso naquele programa, só que vocês, terapeutas consteladoras, sabem também que se nós adquirirmos conhecimentos, a nossa tarefa, a nossa missão é transbordar, tá? Transbordar conhecimento. Por quê? Porque se nós carregamos todo esse conhecimento, se nós ficamos com tudo isso para a gente, o que acontece? Nós adoecemos. Então, quanto mais isso é para a evolução da humanidade, não é só porque nós queremos nos vangloriar, olha, eu fiz trocentas formações. Não, é porque não adianta, isso é fato real. Olha o que eu estou lembrando as coisas. A corrida tem as competições das pessoas deficientes, tem as Olimpíadas dos deficientes físicos. Lá nessas Olimpíadas, já tem uma história antiga que aconteceu, que tinha corrida dos deficientes lá. Os deficientes físicos não tem aquela loucura, principalmente o síndrome de Down, aquela loucura, porque eu tenho que chegar primeiro, porque se o outro cair, foda-se, desculpa o palavrão, que se lasque, não tá nem aí, porque o que importa é chegar primeiro. Que o síndrome de Down ensinam pra gente? Eu tô ganhando a corrida, mas o outro caiu do meu lado, aquele que está em primeiro vai lá e resgata, ajuda aquele a levantar para chegarem juntos. E na evolução da espécie humana também, por que o Hellinger não gostava de competição? De competições? Porque tudo bem que é necessário para a evolução da espécie e tal, porém, nós não vamos, porque tem mais estudo, porque tem mais informações acadêmicas e coisa e tal, nós não vamos chegar lá na outra quinta, sexta, sétima dimensão se nós não ajudarmos o nosso próximo. Então é por isso que, além de eu gosto muito de falar desse assunto e de a gente compartilhar, mas é porque é para a evolução de todos nós. Não é só nós, terapeutas, mas sim a evolução da humanidade. Quanto mais rápido nós abrimos a consciência, mais rápido a humanidade vai evoluindo. Então, é nesse sentido. É verdade. Gente, gratidão por vocês aceitarem o convite, as meninas, a Carla e a Márcia. Gratidão a todos os presentes aqui. E semana que vem tem mais, tá? Não sei exatamente o dia da semana, mas nós vamos fazer mais lives e com elas, com as meninas aqui, com todos os profissionais dessa área aqui, porque a gente tem muita coisa para compartilhar. São muitos temas, é muita coisa, né? Então, por mim, já fica aí o convite e gratidão. Tenham um excelente final de semana para todos e até a próxima oportunidade. Até a semana que vem. Beijo no coração. No coração. Tchau.